tema da nossa mensagem é Jesus, o bom pastor que nos liberta da ansiedade. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de incerteza. Temos ouvido nas últimas notícias dizendo da possibilidade de uma segunda onda de contaminação pelo Covid. Isso causou apreensão e tensão no mundo inteiro. Há uma pergunta no ar, há uma interrogação, há um questionamento, há uma incerteza, há um medo calado, há uma preocupação escondida. Não sabemos o que virá. Sabemos que o efeito desse vírus não é só em nos contaminar, mas isso tem desestabilizado também o sistema econômico do mundo. Esta semana, ouvindo alguns repórteres comentando sobre a globalização e seus efeitos, diziam sobre os efeitos dessa pandemia, não só do ponto de vista médico, de mortes e contaminação, mas do ponto de vista econômico. E suas consequências de desemprego, de queda na economia, de quebra do comércio e até o risco de alguns países quebrarem. Estamos numa recessão. Nós damos graças a Deus, como a Aline acabou de orar, que nós estamos sobrevivendo. Nossa expectativa era que essa onda passasse, que esse ano passasse e que 2021 chegasse. Mas nós nem sabemos se vai ter Natal, se a gente vai poder celebrar. Aqueles que programam férias no final do ano, não têm certeza se vão poder viajar. Estávamos conversando hoje com a dona Wanda, que está lá em Portugal, não sei se ela está ouvindo a gente agora. Portugal está fechado, a Europa está fechando. Nós não sabemos, a verdade é que a gente não sabe. Então, nesses dias de incerteza, de Covid, de desemprego, de recessão, de violência, de instabilidade social, estamos vendo grupos se levantando, a intolerância está ao extremo. Essa semana um rapaz morreu brutalmente de uma forma estúpida. Não é porque ele era só negro, mas é porque as pessoas também não suportam, não têm paciência, a desigualdade social está grande. O fato é que a gente está vivendo dias que nos deixam atemorizados, dias que nos deixam apreensivos, dias que nos roubam um pouco da nossa paz. E o que fazer? Como devemos nos comportar? Como devemos agir nesse cenário de incerteza? E nesta hora, nós temos que dar graças a Deus por conhecer o Senhor, por conhecer a sua palavra, por saber que Ele é o nosso refúgio, que Ele é o nosso socorro, que Ele se faz presente nessas horas de angústia. Mas, mesmo sabendo disso, muitas vezes, nossa fé não é suficiente. E aí um sentimento muito comum invade o nosso coração. Algo que tem devastado a população mundial. O nome disso chama-se ansiedade. Em grau maior ou menor, temos estado ansiosos. Não é verdade? A ansiedade rouba de nós
a tranquilidade. A ansiedade tira de nós a paz de espírito. A ansiedade nos coloca em estado de alerta. Existem dois tipos de ansiedade. Uma mais corriqueira e habitual, e outra mais preocupante, que a gente chama neurótica. O estado de ansiedade não é uma anomalia, é um estado de resposta do nosso corpo, biológica, a uma situação de perigo. Todos nós sabemos disso. Na natureza é assim. Qualquer ser vivo, diante do perigo, ele fica num estado de alerta, aonde há uma descarga adrenérgica que o prepara para uma ação de ataque ou de fuga. E isto provoca alterações no nosso metabolismo, taquicardia, sudorese, dilatação das pupilas, insônia, falta de fome. Porque quando você está em perigo, você não pensa em comer, você não pensa em dormir, você pensa em fugir ou atacar para sobreviver. Mas e quando nós não temos um inimigo, nós não temos um alvo definido? Nós não sabemos para onde fugir e nem o que atacar. É este estado que nos gera a famosa ansiedade. Então é uma preocupação aqui, outra preocupação ali. E se nós não soubermos lidar com esse estado, ele vai cronificando. Ele vai gerando um estado doentio. E aquilo que era aparentemente normal se torna disfuncional. E muitos recorrem aos famosos ansiolíticos. O que mais se vende, Oseli sabe disso, o que mais vende é remédio para ansiedade, que na descarga excessiva acaba provocando um efeito colateral que se chama depressão. E a gente entra num looping de sofrimento. Então, ansiedade é um sentimento de incapacidade, de falta de recursos para superar um desafio. Quando Jesus diz aqui, eu sou o bom pastor, ele está trazendo a nós uma palavra de conforto em meio a esta estabilidade. Na verdade, Deus como pastor é muito citado no Velho Testamento. Acabamos de ler o Salmo 23. Ela é uma das figuras de linguagem mais usadas para descrever Deus nas páginas do Antigo Testamento. Pastor de ovelha. Por que se usa essa analogia? Falar um pouquinho do que são as ovelhas. As ovelhas são animais inteligentes e agregadores. Eles vivem em bando, não vivem isolados. Mas são hiperinteligentes, são muito perspicazes. Mas da mesma forma que são inteligentes e agregadores, as ovelhas também são frágeis e dependentes do cuidado de outros. No caso do pastor, um rebanho de ovelhas sem um pastor é presa fácil. Ela fica extremamente vulnerável e exposta aos perigos. Mas na presença do pastor, ela se sente protegida. E é interessante como a Bíblia mostra, porque isso se observa na natureza, o vínculo que se constrói, um vínculo de confiança entre a ovelha ou as ovelhas e quem a pastoreia, reconhecendo até, e Jesus fala aqui, ouve a sua voz, reconhecendo o cheiro, reconhecendo a voz, a presença de quem cuida delas. A ovelha percebe e sente a presença do bom pastor, daquele que provê os seus recursos. E se estabelece a partir daí uma relação de confiança do rebanho
para com aquele pastor. Eu estava lendo um relato de alguém que esteve numa região que tinha vários rebanhos, vários pastores, e eles estavam ali, os rebanhos misturados, e no final da tarde, aqueles pastores então chamavam suas ovelhas, e elas se dispersavam no grupo total, e cada grupo de ovelhas seguia um determinado pastor, porque conhecia a sua voz. E aquele homem dizia que ele ficou olhando aquilo e vendo, né, a fidelidade e a segurança que as ovelhas tinham. Sabia quem era o pastor A, quem era o pastor B, quem era o pastor C, e iam seguramente. E ao colocá-las no aprisco, esse narrador fala que esses pastores então acendiam fogueiras e ficavam ali, né, conversando e comendo, e no final do dia, eles pegavam um cobertor e se deitavam à porta do aprisco para guardar e proteger suas ovelhas. E elas percebiam a presença do pastor ali e descansavam tranquilamente. É neste contexto que nós vamos meditar nessa noite. Nesse contexto é que nós vemos Jesus aqui se apresentando como o bom pastor e nos comparando a ovelhas que precisam de cuidado e de orientação. Sim, cuidado e orientação. É sobre isto que nós vamos falar. Nós não temos que deixar a ansiedade nos assaltar nesses dias difíceis, porque nós temos que entender que nós temos um bom pastor, que está cuidando da nossa vida e nos orientando. Amém? Deus está cuidando de você. Deus está cuidando de nós. Uma das principais atividades do pastor, falando agora deles, é proteger as ovelhas, principalmente dos animais selvagens, conduzindo-as com segurança a pastagens tranquilas. Por isso o Salmo 23, Davi era um exímio pastor de ovelhas. E ele faz uma analogia: leva-me para águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ao cair da tarde, esses pastores, como eu disse, recolhem suas ovelhas e as protegem. Saber o que acontece quando nós temos um pastor faz toda a diferença. Sentir a presença do pastor faz toda a diferença. Então, o que a presença do bom pastor faz conosco? Primeira coisa é saber, para vencer a ansiedade, é saber que você é uma ovelha. Olha o que diz o texto aqui, ó. Jesus fala assim, ele falando das ovelhas, voltando ao texto: eu lhes digo a verdade, quem entra no curral das ovelhas, às escondidas, por sobre a cerca, em vez de passar pela porta, é certamente ladrão e assaltante. Mas quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro lhe abre a porta e as ovelhas fazem o quê? Reconhecem a sua voz e se aproximam. Ele chama as suas ovelhas pelo nome. Olha que preciosidade. Deus conhece você pelo seu nome. É tão bom quando a gente se sente reconhecido por alguém, não é verdade? É tão ruim quando você se sente estranho, né? Eu não conheço ninguém aqui. A gente se sente meio desagradável, não se sente? Mas quando você está no meio de pessoas que te conhecem, Deus conhece você. Deus conhece cada um de nós. É isso que ele está dizendo aqui. E elas seguem o pastor. E eu quero te fazer uma pergunta aqui.
Você tem seguido o pastor ou você tem seguido as notícias do jornal? Você tem prestado atenção no que o pastor está dizendo? Jesus, o bom pastor? Ou você está prestando atenção nas notícias da televisão? Ao dormir, você está confiando que Deus está guiando você ou você acha que o teu dinheiro está guiando você? Percebe? Que tipo de ovelha você tem sido? Somos ovelhas que confiamos e, como estas aqui, ao ver o pastor, seguem porque conhecem a sua voz? Jesus fala aqui, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pasto. O que essa palavrinha significa? Que o Senhor não vai deixar você passar fome. Amém? O Senhor não vai deixar você passar necessidade. Hoje pela manhã nós falamos um pouquinho disso. Jesus falou o seguinte: não andeis ansiosos com a vossa vida, sobre o que haveis de comer, sobre o que haveis de beber ou vestir. As aves não guardam e o Senhor nutre. Olhem as aves nos céus, vejam os lírios no campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E uma flor que morre, seca. Porventura não valeis mais do que as aves nos céus? Do que as flores no campo? E aí Jesus fala: se Deus cuida desses elementos, porventura não cuidará de você? Eu não sei como é que está teu coração. Eu não sei quão ansioso você tem estado. Eu não sei quão preocupado você está com o seu emprego, está preocupado em pegar Covid, está preocupado com... Mas eu só sei que isso vai te roubar a alegria de viver. Vai tirar de você a paz e você vai viver como uma ovelha que está fora do aprisco. Não seja uma ovelha rebelde. Não fica pulando. Ouça a voz do bom pastor. O bom pastor está aqui. O bom pastor está cuidando de você, ainda que você possa não ver, mas com os olhos da fé, você consegue vê-lo. Jesus diz aqui: eu sou o bom pastor. O bom pastor sacrifica a sua vida pelas ovelhas. Ele estava profetizando aqui sobre o que ele iria fazer, morrer. Jesus morreu por você. E Ele nos dará, juntamente com Ele, todas as coisas que nós necessitamos. Deus sabe do que nós necessitamos. O empregado foge quando vê um lobo se aproximar. Mas Deus não é aquele que foge e nos deixa sozinho diante da dificuldade. Tem muita gente que fala assim: Deus me abandonou, Deus não se preocupa comigo. Deus nunca nos abandona. Ele está conosco mesmo nos vales mais estreitos da vida. Como eu já disse, tem um erro muito grande na igreja evangélica nos dias atuais, onde as pessoas pensam que Deus é um grande provedor de livramento e que por eu ser crente, eu não vou enfrentar nenhuma adversidade. Nós sabemos que não é assim. Nós perdemos entes queridos. Talvez você esteja com alguém enfermo, passando por uma necessidade. Talvez você esteja até desempregado e precisando. Mas saiba que Deus está no controle dessa situação. E o mais importante não é se nosso ente querido vai viver ou morrer,
mas é se quando ele morrer, se morrer, aonde ele vai passar a eternidade. Nós temos que apresentar para os nossos queridos o bom pastor, porque o bom pastor deu a vida pelas suas ovelhas, para que elas não morressem, mas vivessem eternamente. Entendem isso? Então, nem a morte pode nos alcançar. O apóstolo Paulo passou as mais difíceis situações. Aliás, todos os apóstolos, e todos os cristãos do primeiro século foram perseguidos. Hoje ouvimos sobre Tiago na escola dominical. Quem não participou perdeu, depois você assista a aula, uma aula excelente que a nossa irmã Junília nos deu, falando da sabedoria que Tiago, irmão de Jesus, que no começo do ministério de Jesus não creu nele, mas depois, quando viu ele ressurreto, creu. Tiago foi perseguido, Tiago foi morto, mas ele sabia que o bom pastor estava com ele. Eu não sei se você vai pegar Covid, eu não sei se eu vou pegar Covid, mas eu sei que eu estou no aprisco. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Eu não sei se a situação financeira vai apertar. Eu não sei se a gente vai passar privação material. Mas eu sei que o bom pastor está conosco. Então não deixe a ansiedade tomar conta do teu coração. Não deixe o medo assaltar a sua alma. Não deixe a incerteza dirigir sua vida. Mas olhe para o bom pastor. Olhe para o bom pastor. Olha o que ele está dizendo aqui, Eu sou o bom pastor, verso 14. Conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não deste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só pastor e um só rebanho. Terminando nossa meditação. Deus está cuidando de nós. Vamos ver alguns versículos no Velho Testamento, como eu disse no começo, que nos remete a essa situação. Salmo 23, 1 diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Alguém fez a seguinte tradução: porque o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Você pode dizer isso? Em nome de Jesus? Porque o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Não são essas circunstâncias de incerteza dos nossos dias que vão derrubar a minha fé, a minha confiança no Senhor. Amém? Segundo, Salmo 77, 20 diz assim: Guiaste o teu povo como a um rebanho, pela mão de Moisés e de Arão. Deus guiou o povo hebreu em meio a um deserto de incertezas, e aqueles que creram foram abençoados. Deus está guiando a sua igreja em meio a esta situação. Terceiro versículo, Salmo 79, 13. Assim nós, teu povo e ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, e cantaremos os teus louvores. Olha que palavra preciosa. As ovelhas que confiam no Senhor louvam eternamente o Senhor, cantam louvores ao Senhor. Então, no meio dessa pandemia, no meio dessa incerteza, louve a Deus. Salmo 95, 7. Pois Ele é o nosso Deus, nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçais o vosso coração.
Com muita frequência, Jesus se apresentou como pastor. Não temais, diz ele em Lucas 12:32, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou-vos dar o reino. Deus nos deu o seu reino. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ao se apresentar, encerrando nossa reflexão, ao se apresentar como bom pastor, Jesus estava dizendo que ele era o eu sou, o Deus conosco. O ungido de Deus é apresentado em Isaías como o pastor que apacentará seu rebanho. Isaías 40:11 diz assim: como o pastor, ele cuida do seu rebanho, com o braço ajunta os cordeiros e os carrega no colo. Conduz com cuidado as ovelhas que amamenta suas crias. Esta palavra, que é a palavra de Deus, ela nos ajuda neste momento. É nesta hora que nós temos que escolher. Vamos deixar a ansiedade, a preocupação, o medo reger a nossa vida? Ou vamos deixar que o bom pastor nos conduza? Que você possa ouvir a voz do bom pastor, e não a voz dos ladrões, dos salteadores, daqueles que vêm matar, roubar e destruir. Mas ouça a voz daquele que lhe deu vida, e vida em abundante. E descanse no Senhor. E nós, como ovelhas, temos que cuidar uns dos outros. Aqui é um aprisco, o aprisco da Viliara. Amém? Você não está sozinho. Você não está sozinho. Nós estamos lutando com você, orando com você. Nós estamos juntos. E o grande pastor está cuidando de nós. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Amém.